Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. Diálogos filosóficos de Platão. A República, livro 2. É que o cão só faz diferença entre a fisionomia amiga da inimiga para conhecer uma e não conhecem outra. Ora, como deixar de ser amante do conhecimento o animal que distingue entre conhecidos e estranhos pelo fato de reconhecer uns e desconhecer outros? Não pode ser de outra maneira, respondeu. Como não ignoras o desejo de saber e o filósofo se equivalem? Lhe falei. Sim, equivalem-se, respondeu. Assentamos, portanto, com toda a confiança que o homem, se tiver de mostrar-se manso para seus familiares e conhecidos, terá de ser naturalmente filósofo e ávido de saber. Assentemos, respondeu. Logo, filósofo, brioso, rápido de movimentos e forte, é como precisará ser o indivíduo destinado a tornar-se um bom guarda da cidade. É muito certo, respondeu. Que seja, portanto, assim constituído. Mas de que maneira criaremos e educaremos esses homens? E poderão contribuir de algum modo semelhantes considerações para resolver a questão de onde partimos, a saber, de que modo surgem na cidade a justiça e a injustiça. Precisamos ter cuidado para não omitirmos nenhum aspecto importante do problema, nem nos estirarmos em divagações desnecessárias. Nesta altura, o irmão de Glauco observou: de todo jeito, espero que nos seja de grande proveito semelhante estudo. Por Zeus, meu caro Adimanto, retruquei, não podemos deixar de levar adiante o exame, por mais longo que prometa ser. Não podemos de fato. Então, façamos de conta que temos vagar para inventar histórias e orientemos em pensamento a história da educação dos nossos homens. É o que precisamos fazer. Que educação lhes daremos? Será difícil achar outra melhor do que a que já foi encontrada no decurso do tempo, a saber, ginástica para o corpo e música para a alma. Isso mesmo. E não devemos começar a educação pela música e não pela ginástica? Por que não? Porém, quando falas em música, subentendes também o discurso, não é verdade? Perfeitamente. Mas os discursos podem ser de duas modalidades, verdadeiros ou mentirosos. É certo. Ambos devem fazer parte da educação, porém, em primeiro lugar, os mentirosos. Não é assim? Não compreendo, respondeu. O que queres dizer? Não compreendes? Lhe falei. Que começamos por contar histórias às crianças? Ora, essas histórias, de modo geral, são mentirosas, porém contêm algo verdadeiro. Sendo assim, antes de iniciarmos as crianças em ginástica, lhes contaremos histórias. Isso mesmo. Esse o motivo de haver eu dito que devíamos ensinar música antes de ginástica. É muito acertado, disse. Mas como sabes, o mais importante em tudo é o começo, maxime se tratar de seres novos e delicados. Nessa fase, justamente, é que se formam e aprofundam os traços que pretendermos imprimir em qualquer pessoa.
é mais do que claro. E levaremos nossa negligência a ponto de permitir que os meninos ouçam qualquer fábula inventada, seja por quem for, e assim recebam na alma noções, na maioria das vezes contrárias às que desejaríamos que venham a possuir quando crescerem? De jeito nenhum o permitiremos. Por conseguinte, teremos de começar pela vigilância sobre os criadores de fábulas, para aceitarmos as boas e rejeitarmos as ruins. De seguida, recomendaremos às amas e às mães que contem a seus filhos somente as que lhes indicarmos e procurem amoldar por meio delas as almas das crianças, com mais carinho do que por meio das mãos fazem com o corpo. A maioria das que estão presentemente em voga deve ser rejeitada. Quais são? Perguntou. Pelas histórias grandes podemos julgar as pequenas. Importa que ambas, as grandes e as pequenas, sejam de um só tipo e produzam o mesmo efeito. Não te parece? Sim, respondeu, porém não compreendo quais sejam essas histórias grandes a que te referes. As que Hesíodo e Homero nos deixaram, lhe falei, e outros poetas, pois são eles os autores das fábulas mentirosas, que então contavam aos homens e ainda contam. Quais são? Perguntou. E o que nelas te parece censurável? É o que será preciso condenar desde o início, com todo o empenho, principalmente quando a mentira não for bem contada. Por exemplo, quando fazem uma descrição errônea da natureza dos deuses e dos heróis, à maneira do mau pintor, cujo trabalho em nada se parece com o original que se propusera retratar. Realmente, disse, tudo isso merece, de fato, franca repulsa, mas como e em que se tornam passíveis de nossa condenação? Para começar, lhe disse, foi ruim inventor quem forjou a mais deslavada mentira, e sobre assunto de grande relevância, no que respeita às atrocidades que Hesíodo atribuiu a Urano, e a vingança que deste tomou Crono, os atos também de Crono, e tudo o que lhe infligiu seu filho, ainda que fossem verdadeiros, a meu parecer não deveriam ser contados com tanta leviandade a jovens de pensamento imaturo. Teria sido melhor silenciar, mas se houvesse mesmo necessidade de mencioná-los, que fosse isso, então, dito em segredo e ao menor número possível de pessoas. Depois do sacrifício, não de um porco, mas de alguma vítima grande e difícil de encontrar, para que raros ouvintes viessem a ter conhecimento do episódio. Sem dúvida, disse, trata-se de fábulas perigosas. Que não devem ser, admanto, observei, repetidas em nossa cidade, como também não devemos dizer a um jovem que não fará nada demais se praticar as maiores barbaridades, ainda mesmo que chegue a ponto de castigar o pai por alguma falta cometida, e que, se assim proceder, seguirá tão somente o exemplo das primeiras e maiores divindades. Sim, por Zeus, replicou. A mim também parece que essas histórias são impróprias. Como também, continuei, não deve ser dito em absoluto que os deuses declaram guerra a outros deuses, armam ciladas uns para os outros e se combatem entre si, o que, aliás, não é verdade, caso nos empenhemos em que os futuros guardas de nosso burgo considerem desonroso criar inimizades recíprocas
por motivos fúteis. Muito menos devemos falar-lhes em batalhas de gigantes ou apresentá-las em pinturas, nem nas brigas de toda a espécie dos deuses e dos heróis contra seus parentes e familiares. O contrário disso é que será preciso fazer, se quisermos convencê-los de fato de que nunca até o presente houve inimizade entre os cidadãos, o que constituiria impiedade. Isso sim é o que desde cedo velhos e velhas deverão dizer às crianças, e quando estas se tornarem grandes, não deverão os poetas fazer para todos suas composições, senão de acordo com tais princípios. Era posta a ferros por seu próprio filho e Hefesto, precipitado pelo pai por ter querido defender a mãe, quando esta apanhava daquele, e bem assim todas as batalhas entre os deuses, imaginadas por Homero, é o que será terminantemente proibido contar em nossa cidade, quer encerrem, quer não encerrem, sentido alegórico. Os moços não têm capacidade para decidir sobre a presença ou ausência de ideias ocultas. As impressões recebidas nessa idade são indeléveis e dificilmente erradicáveis. Por isso mesmo, importa, antes de mais nada, que as primeiras criações mitológicas por eles ouvidas sejam compostas com vistas à moralidade. É muito razoável, disse, o que afirmaste, mas e se alguém voltasse a interrogar-nos a respeito do que disseste e perguntasse que mitos são esses, que lhe responderíamos? Ao que lhe observei: ora, Adimanto, neste momento nem eu nem tu somos poetas, porém fundadores de cidade. O que cumpre a fundadores é conhecer os modelos segundo os quais os poetas plasmaram suas concepções e não permitir que se afastem deles. A nós não compete plasmá-las. Está certo, respondeu, mas que modelos são esses a serem seguidos no domínio particular das lendas dos deuses? O que eu penso é o seguinte, respondi: tal como for o Deus em sua essência, assim terá de ser representado, pouco importando o gênero de poesia em que apareça, épico, lírico ou trágico. É realmente como deve ser. E não é certo que a divindade é essencialmente boa e como tal deverá ser apresentada? Como não? E não é também certo que o bem nunca prejudica? Penso também dessa maneira, pois não pode prejudicar o que não for prejudicial. É impossível. Como não pode ser causa de nenhum mal o que é inócuo. Como o poderia? E agora, o bem não será vantajoso? Sim. E por conseguinte, causa de bem-estar? Certo? Sendo assim, o bem não é causa de tudo, porém apenas do que é bom. Não poderá ocasionar males. Seguramente, disse. Logo, sendo boa a divindade, não é causa de tudo, como geralmente se acredita, mas de muito pouco do que se passa com os homens. Na maioria das coisas, ela não tem ingerência. É muito menor o número de coisas boas que nos acontecem do que ruins. O bem não terá causa diferente, porém os males, qualquer outra com exclusão da divindade. Afigura-se-me muito certo o que disseste, respondeu. Não podemos, por conseguinte, aceitar determinados erros
nem de Homero, nem de qualquer outro poeta com relação à divindade, como ao afirmar aquele, por maneira insensata, que, sobre os umbrais do palácio de Zeus, 2 tonéis se acham postos, de suas dádivas, um só de males, de bens o outro cheio, e a quem Zeus dá uma mistura dos 2. Quem o recebe, ora goza, ora males por sorte lhes tocam. Caso contrário, se receber dádivas de um tonel apenas, sem mistura, esse, em extrema miséria, na terra divina, é condenado a vagar. E quem também, de bens e males, é Zeus, para nós, o doador. Mais ainda, se alguém disser que foi obra de Atena e de Zeus a ruptura dos juramentos e tratados ocasionada por Pândaro, não terá nossa aprovação, estando no mesmo caso o julgamento e a batalha dos deuses. De igual modo, não permitiremos que os moços ouçam o que diz Ésquilo. Deus, entre os homens, faz nascer o crime, quando arruinar deseja alguma coisa. Se algum poeta tratar dos sofrimentos de Níobe, onde se encontram esses versos jâmbicos, os dos Pelópidas, ou do destino de Troia, ou qualquer outro assunto do mesmo gênero, não permitiremos que assevere ter sido tudo obra dos deuses, a menos que procure explicar o fato, como vamos tentar fazer nesse momento, para dizer que Deus só fez o que era justo e bom, e que os culpados lucraram com o castigo. Porém, que com o castigo os mortais se tornaram infelizes, e que Deus foi o autor de sua desgraça. É o que não permitiremos aos poetas afirmar. No caso, todavia, de quererem dizer que o castigo dos maus se impunha por sua própria infelicidade e que com a punição foram ajudados por Deus, isso lhes será concedido. Mas afirmar que Deus, sendo bom, é causador da desgraça de qualquer pessoa é o que por todos os meios teremos de combater. Ninguém deverá dizer semelhante coisa em qualquer cidade que se preze de sua legislação. Como não será permitido ouvir isso, nem a moços, nem a velhos, quer sejam histórias em prosa, quer em verso, porque além de impiedosas, não lhes trariam nenhuma vantagem, sobre serem todas elas contraditórias entre si. Votarei contigo, disse. Uma lei nesse sentido agrada-me bastante. Seria essa, lhe falei, uma das leis relativas aos deuses e a norma dos discursos e das criações poéticas, que Deus não é a causa de tudo, mas apenas do bem. Será mais do que suficiente, disse. E com relação ao segundo princípio, acreditas, porventura, que Deus seja algum mágico capaz de insidiosamente aparecer-nos sob formas diferentes e de esconder assim sua imagem real por trás de aparências enganosas, levando-nos com esses subterfúgios a formar juízo errôneo a seu respeito? Ou julgas que ele será, de preferência, muito simples e o ser menos capaz de sair da forma que lhe é própria? A esse respeito, disse, não sei responder de pronto. Considera apenas o seguinte: se alguma coisa muda de forma, não será inevitável que essa mudança seja feita ou por ela mesma ou por outra coisa? Necessariamente. E não serão as coisas de conformação perfeita as menos sujeitas a serem modificadas e abaladas por influências estranhas, como o corpo com relação aos alimentos, as bebidas e a fadiga, e as plantas
com referência ao calor do sol, aos ventos e aos outros fenômenos naturais, os mais robustos e sadios não serão os menos passíveis de modificação? Sem dúvida. E a alma mais corajosa, justamente e esclarecida, não será a que menos se deixará abalar e modificar por acidentes externos? Exato. Assim, também as coisas compostas, os móveis e as vestes, de acordo com essas mesmas considerações, quanto mais bem trabalhadas e em bom estado se encontrarem, menos virão a alterar-se sob a ação do tempo e de outras influências. Isso mesmo. Tudo o que for perfeito, quer seja por natureza, quer seja por arte, ou por ambas as causas, é menos exposto à ação de agentes estranhos. Acho que sim. Ora, é fato que Deus é perfeito sob todos os aspectos, como tudo o que é divino. Como não? Por isso mesmo, Deus está menos sujeito a modificar-se por qualquer influência exterior. É evidente. Mas quem sabe se ele mesmo não se transforma e modifica? Sem dúvida, respondeu. Isto é, no caso de realmente modificar-se. Mas modificar-se-á para melhor e mais belo, ou para pior e mais feio do que ele é em si mesmo? Para pior, necessariamente, respondeu. Se tiver de modificar-se, pois não podemos admitir que Deus revele carência de beleza ou de virtude. Falaste muito bem, lhe disse, mas se é assim, Adimanto, achas mesmo que possa haver quem queira tornar-se pior sob qualquer aspecto, ou se trate de deuses ou de homens? Impossível, respondeu. Fica então afastada a hipótese de querer qualquer um dos deuses modificar-se, não? Sendo cada um deles como tudo o que indica, o mais belo e o melhor possível, manterá sempre a forma que lhe é própria. Tudo isso, respondeu, se me afigura irretocável. Por conseguinte, caro amigo, nenhum poeta nos venha dizer que os próprios deuses, tomando as feições de um viajor estrangeiro, sob os mais vários aspectos percorrem cidades e campos. Nem se ponham a espalhar mentiras a respeito de Proteu e de Tétis, nem façam aparecer Hera em tragédias ou qualquer outra modalidade de poesia, sob a forma de sacerdotisa a mendigar para as dadivosas filhas do rio Ínaco de Argos, e nem nos impinjam 1000 outras petranhas do mesmo gênero, e que as mães, por seu lado, doutrinadas pelos poetas, deixem de pôr medo nos filhos com essas histórias da pior espécie, a respeito de certos deuses que andariam por aí durante a noite como estrangeiros, sob as mais variadas aparências, pois assim procedendo, elas mesmas deixarão de blasfemar contra os deuses e não contribuirão para que os filhos venham a ficar pusilânimes. É muito certo, respondeu. Mas quem sabe, observei, se sendo os deuses incapazes de modificar-se, levam-nos por meio de embustes e feitiçarias a acreditar que são vistos sob as mais diversas aparências. É possível, disse. Como? Perguntei. Dispor-se-á algum deus a mentir por ato ou por palavras e a apresentar-nos uma imagem falsa de si mesmo? Não saberei dizê-lo, respondeu. Não sabes? Lhe perguntei.
que a verdadeira mentira, se nos for lícito usar essa expressão, é odiada pelos deuses e pelos homens. Que queres dizer com isso? Perguntou. O que digo, respondi, é que ninguém deseja mentir por gosto no que há nele de mais alto e a respeito das coisas de maior valor. Nesse passo é onde mais se teme vir a dar guarida à falsidade. Esse ponto, disse, também não consigo compreender. É que imaginas, lhe respondi, que eu enunciei um pensamento muito profundo. O que digo é que enganar ou ser enganado com todas as veras da alma a respeito da verdade das coisas e permanecer na ignorância e ter de acalentar na alma a mentira é o que ninguém deseja e todos odeiam acima de tudo. Sim, e muito, respondeu. Com todo o direito, disse, poderíamos definir como verdadeira mentira o que acabamos de mencionar, a saber, a ignorância que se encontra na alma da pessoa enganada, porque a mentira veiculada pela palavra não passa de imitação de uma experiência, um simulacro de nascimento retardado, não uma mentira absolutamente pura, não é verdade? Perfeitamente. Assim, a verdadeira mentira é odiada tanto pelos deuses como pelos homens. É também o que eu penso. E a mentira por meio da palavra, quando e para quem pode ser útil, de forma que não mereça ser odiada, com relação aos inimigos, porventura, ou a algum dos denominados amigos, quando estes, num acesso de loucura ou de irreflexão, tentam praticar algum ato lesivo, poderá ser útil como medida preventiva. E nas fábulas da mitologia a que nós referimos há pouco, por não sabermos como realmente se passaram os acontecimentos da antiguidade, acomodando do melhor modo possível a mentira com a verdade, faremos que ela se torne útil. É bem possível, respondeu. Mas por qual desses motivos a mentira pode ser útil a Deus? Quiçá por desconhecer ele a antiguidade e imaginá-la falsamente? Fora ridículo, respondeu. Na divindade não há lugar para um poeta mentiroso. Penso que não. E poderia levá-lo a mentir o medo dos inimigos? Pior ainda. Ou a loucura e a irreflexão dos familiares? Nunca foram os deuses amigos de maníacos e de insensatos, respondeu. Também não há o que possa levar Deus a mentir. Não há. Tudo o que for de natureza demoníaca e divina é extreme de falsidade. Tudo, sem dúvida, respondeu. Logo, Deus é perfeitamente simples e veraz, tanto em atos como em palavras, e não só não muda de forma como não engana os outros por meios ilusórios ou por discursos, nem por sinais de sua parte durante o sono ou na vigília. É o que também me parece, disse, ao ouvir-te discorrer sobre a matéria. Confessas-te, portanto, de acordo, continuei, com o segundo modelo de como se deve falar ou poetar a respeito dos deuses. Não são feiticeiros capazes de mudar de forma, nem nos enganam de nenhum jeito, por atos ou por palavras. De acordo. Assim, conquanto elogiemos muita coisa em Homero, não louvamos nele o sonho enviado a Agamemnone por Zeus, como não louvamos Ésquilo na passagem em que Tétis diz que Apolo cantara no seu casamento, prometendo-lhe.
feliz maternidade, filhos sadios e de vida longa. Essas palavras foram reforçadas pelo peã, por ele decantado, para me encorajar e em que exaltava meu destino abençoado pelos deuses. Pensei que sua boca fosse extreme de qualquer inverdade, porque manam sempre dela os oráculos. No entanto, muito embora ele próprio assim falasse, autor como era do hino e no banquete se encontrasse presente, ele próprio, foi quem matou meu filho. Censuraremos o poeta que se referir aos deuses por esse modo, e não lhe concederemos coro. Outrosim, não permitiremos que os professores empreguem suas composições na educação dos moços, caso queiramos que nossos guardas fiquem piedosos, e tanto quanto o permitir a natureza humana, semelhantes aos deuses. Aprovo, disse, inteiramente essas regras e me disponho a adotá-las como lei.